Fala galera aqui do Arena, tudo bom com vocês? Quem fala é o Hunter e hoje trazendo nosso primeiro podcast, o Sem Controle. E hoje nós vamos falar um pouco sobre a possível redução de impostos sobre games e eletrônicos aqui no Brasil. Estou aqui com o Bruninho Opa, e aí? Tudo bem? Quanto tempo? e o senhor Brisa Nova. Buenas, tudo bem, rapaziada? Saudades e tamo junto de volta aí. Pô, olha Palmas. só. Então, como vocês podem ver, o nosso podcast está num estilo um pouco diferente, né? Antigamente a gente fazia ao vivo, agora está sendo gravado, porque a gente acha que fica melhor assim, né? Fazendo uma edição, acho que fica um pouco mais agradável de ser escutado, que a gente também não fica mudando muito do tema. Então não vamos enrolar demais, não. Então, está rolando aí, né, como vocês bem sabem, a possível redução sobre os impostos sobre games aqui no Brasil, que foi postado pelo próprio presidente, né? Um seguidor perguntou para ele no Facebook e ele mandou aquela uma resposta que a gente achou que não ia dar em nada. Ah, vou ver aqui com o Paulo Guedes. E a gente achou que ia parar por isso. Só que, pelo jeito, não foi só isso, não. Ele realmente procurou saber e no outro dia ele voltou falando que conversou com a equipe econômica e que pode sim haver essa diminuição. Inclusive, ele chegou a conversar aí com o Fallen, que é um grande jogador aí do meio dos esportes. Se eu não me engano, ele joga CS, se eu não estou enganado. E a gente vai discutir um pouco sobre quais impactos pode trazer aí, seja positivo e negativo. E aí, Bruninho, o que você acha aí sobre essa possível redução de impostos, tanto na questão dos jogos quanto dos consoles? Olha, como os impostos no Brasil ele tem um efeito cascata, principalmente para videogame, e pelo que eu li, ele só vai entrar em vigor, parece que no final desse ano, né? Então a gente não vai sentir muito o impacto disso daí, né? Porque no fim do ano as lojas costumam inflar um pouco o preço das coisas, né? Até mesmo pelas festas, assim, natalinas, festa de ano novo, ou molecada mesmo que passa de ano na escola e pede, sei lá, um videogame ou um jogo de presente pros pais. Só que já é um começo, né? O ideal seria uma reforma tributária, porque aí sim a gente ia sentir mesmo no bolso, né? E às vezes até, sei lá, voltar aos tempos áureos ali da metade da década de 80 e da década de 90, que a indústria dos games brilhava no Brasil, né? Mas assim, eu tô esperançoso porque já é um primeiro passo, né? E pelo menos alguém tá olhando que o Brasil é o terceiro maior mercado de games do planeta, né? Sim, sim. E, tipo, uma coisa que eu vejo muita. Eu já vi uma galera fazendo aí é fazer uma conta totalmente simples demais, que é pegar o preço do jogo lá nos Estados Unidos, que é US$ 60, a gente sabe o lançamento, e pegar e converter pro real. E se eu não me engano, US$ 60 fica mais ou menos 230, R$ 240, dependendo da cotação do dólar. E, tipo, falou assim: ah, não, aqui não tem redução, não adianta diminuir os impostos. Só que essa conta é muito simples, cara, não é assim que se faz. Até porque são lugares diferentes, né? Não dá pra você... Até porque a gente não vê um monte de americano vindo aqui pro Brasil comprar jogo e levar pra lá, porque aqui é mais barato, né? É uma coisa idiota se pensar. E por outro lado, a gente basta olhar também a Steam, onde a taxa de impostos é diferente e os jogos são mais baratos. É, o que acontece é o seguinte, se você for converter de real para dólar, realmente, tá certo, sai mais ou menos o mesmo preço, algumas vezes mais barato, outras vezes mais caros, né? Só que o que eles esquecem que é o principal é o poder aquisitivo do americano e de um brasileiro, que é totalmente diferente. Com certeza. Enquanto o salário mínimo lá é o quê? Assim, não tem salário mínimo exatamente, mas sei lá, uns 1.500, US$ 2.000, aqui é R$ 1.000. Tipo, Não, não lá. chega nem a R$ 1.000. Assim, arredondando, R$ 1.000. Tipo, 1.500, R$ 2.000 lá fora. Aí você pega, tipo, US$ 60, é uma parte muito pequena do salário deles. Agora você pega aqui no Brasil, que é R$ 250 um jogo, é tipo 25% do salário. É absurdo. Agora é assim, né? Isso que eu acho. Eu não vou dizer que é mau caratismo, mas eu acho que é falta de informação. Essas pessoas pegarem o preço, o valor dos jogos e compararem. Tá, então se nós fizermos uma comparação mais abrangente, então vamos pegar o preço dos carros, então.
Vamos comparar quanto que é um Honda Civic nos Estados Unidos, converter em dólar e colocar em real. Um Honda Civic lá você pode pagar ali, sei lá, uns $2.500, que daria uns 12 mil reais. Aqui você pega ali por 80, 90 mil reais. Sendo que o de lá é melhor, né? Porque já vem completo, com ABS, essas coisas, né? Com motor mais potente. Sim, sim. Você vê que essas pessoas fazem conversões totalmente errôneas, né, velho? É, tipo, não dá pra comparar. É uma conversão muito simples, não é assim que as coisas funcionam. Né? Eles esquecem de dar um passo para trás e olhar o todo em geral, né? O espectro em É, assim, geral. é aquela coisa que eu penso. A pessoa tá, tipo, tão contra qualquer coisa que vem do governo, qualquer coisa, mesmo que seja minimamente boa, a pessoa já quer olhar o lado ruim. Tipo, olha, não, vai diminuir o imposto? Ah, mas isso aqui não vai adiantar nada, porque olha como é o preço nos Estados Unidos, é a mesma coisa. Tipo, a pessoa sempre, não querendo politizar muito aqui, mas as pessoas sempre procuram um lado ruim daquele governo que ele não é a favor. Tipo, se fosse. Essa lei foi muito boa, cara. Não importa quem tá fazendo. Não importa o quão boa é essa lei, importa quem tá fazendo. Parece que é assim que funciona por aqui. O que me deixa chateado, cara, são influenciadores e criadores de conteúdo na área de games, ou sendo contra isso, ou simplesmente não falando nada. O que eu acho ridículo. Inclusive eu vi um cara de um canal aí grande, ele falando assim, não adianta diminuir o imposto sobre games se vai acabar com a Ancine. Porque ajuda os desenvolvedores nacionais. Realmente, cara. Ele falei, deu um exemplo lá no Canadá, onde os desenvolvedores do Outlast e de alguns outros, e daquele The Long Dark pegaram dinheiro do governo, e no caso da CD Projekt Red também, que foi ajudada pelo governo do país deles. Cara, eu acho que é uma comparação bem idiota, porque, cara, você olha o nível do Canadá, cara. Tipo, olha como é que é o nível do país. Você vai comparar com o Brasil, a situação atual? Realmente tem que ter um incentivo. Eu acho que é legal ter um incentivo para pequenas produtoras na área de games com ideias boas. Mas no momento que a gente está, é complicado isso. Onde a gente não tem nada, a gente não tem saúde, não tem educação, não tem segurança, não tem nada. Sabe qual é o problema da Ancine no Brasil? Hum. Se você ir com uma ideia lá, mesmo se você tiver um CNPJ, a sua ideia é rejeitada. Na Ancine você só vê grandes atores, pessoas grandes, empresas grandes conseguindo patrocínio. Uhum. O que era a CD Projekt Red quando foi fazer o primeiro The Witcher? Que foi pegar o dinheiro lá no governo lá, eu acho que é polonês, né? Acho que é Depois polonês, se eu não me engano. o Hunter coloca aí na descrição aí de onde é. Não, essa de Project Red é polonesa mesmo. CD Projekt É Red era o quê? polonesa. Ninguém conhecia, Não tinha feito nada de grande expressão antes do The Witcher. né? A própria empresa Aí é do. diferente. A própria empresa do Outlast, apesar de ser formada por grandes desenvolvedores, a empresa não tinha feito nada antes do Outlast. Entendeu? Eu sou a favor de acabar com a Ancine. Eu, na minha opinião. Eu acho que é um dinheiro jogado fora, Eu sou a favor em partes. né? Que, sei lá, eu acho que, tipo assim, se o país tiver numa situação boa, acho que é legal a gente ajudar incentivamente pequenos desenvolvedores de jogos que realmente estão precisando. Aí eu concordo. Eu não sou a favor de gente que realmente muitas vezes nem precisa ir lá e pegar dinheiro. Ou então, cara, assim, eu sei que é complicado, mas fazer uma. Qual que é o nome daquele programa lá de financiamento coletivo? Financiamento coletivo, Kickstarter, Kickstarter. Indiegogo. Basicamente. Assim, eu sei que é complicado, mas quando você é uma pequena empresa, não ter, né, aquele grande público te ajudando a divulgar o seu projeto. Mas eu acho que é uma maneira bem legal também de ajudar a divulgar e não pegar dinheiro do governo. Mas isso é opinião pessoal. Sabe o que seria ideal? Hum. Abrir o mercado de games brasileiro. As pessoas podem falar, mas o mercado é aberto. Não. Os impostos afugentam muitas produtoras daqui. Sim, né, tem Tanto que a muita. Ubisoft Grande veio e parte. saiu. Tem muita. Não só rapaz, obviamente, tem muita produtora de jogos, distribuidora, que nem sede tem no Brasil. É por agência. Sim. Então, tipo. Cara, apesar de eu não concordar com a Nintendo ter saído do Brasil, eu entendo. Tipo. Cara, é complicado você fazer uma sede aqui no Brasil. Tanto de burocracia, imposto. É um saco.
Então, tipo, Você não tem segurança jurídica no Brasil. Olha o tamanho da A pessoa, Microsoft, o tanto que ela sofreu para conseguir abrir. a pessoa que vai vir abrir alguma coisa no Brasil, ela não sabe o que é, porque o que a legislação fala, porque a qualquer momento pode mudar. Aí, dependendo do que mudar, uma empresa pode praticamente quebrar da noite para o dia no Brasil. uhum. Né? Isso afugenta muita gente. Né? Mas, assim, a redução de IPI é um começo. Vai perder dinheiro? Vai. Eu tenho até os números aqui para falar sobre isso aí, a redução. A redução de videogames em si vai cair de 50% para 40%. A de acessórios de console, tipo controle, esse tipo de coisa, sem tela, cai de 40% para 32%. E a sobre card games e máquinas, no caso acho que são os fliperamas, imagino eu, vai cair de 20% para 16%. É uma redução pequena? É uma redução pequena. Mas, cara, já é redução. Tipo, cara, porque imposto, cara, é uma porcaria. Principalmente aqui no Brasil, né? Onde a gente não tem o retorno desses impostos. Então, pra mim, qualquer redução, cara, mesmo o mais simples que seja, pra mim já é uma vitória. Pelo menos. Com certeza. Sabe qual é meu medo? Ah, O governo federal ele vai lá e corta os impostos. uhum. Né? Mas como o imposto, especificamente nessa área, ele é efeito cascata, os estados e os municípios podem aumentar o imposto para ficar com essa alíquota e no final não vai mudar muita coisa. Inclusive fizeram uma conta sobre esses impostos, onde o país pode perder de arrecadação por ano de 24 a 50 milhões. Só que essa conta não é tipo, feita, imagino eu, da coisa do jeito certo. Porque eles pegam, por exemplo, esse jogo aqui vendeu 1.000 no ano passado. Então se ele vender 1.000 com menos impostos, então vai arrecadar menos. Só que eles não levam em conta, por exemplo, ele com aquele preço mais alto, ele vendeu 1.000. Se tiver um preço mais baixo, ele pode vender 2, 3, 4, 5. E aí Então a arrecadação pode ser muito maior. pode ser muito maior. Então é uma conta pra mim Eu ia entrar bem nesse idiota, ponto. né? Tipo, Eu ia entrar nesse ponto, porque com redução, com valores de minutos, o consumo vai ser muito maior. É que nem negócio de oferta. Quanto mais consumir, um valor mais baixo, a pessoa acaba lucrando sim. de uma forma ou de outra com maior saída. Não adianta nada ter um jogo a R$ 250, você ter 1.000 unidades e vender 100 dessas 1.000 unidades por 250. Sendo que você jogar esse jogo a 200 ou a 190, a 180 com valor reduzido, você pode desembarcar já essas 1.000 unidades, vai colocando dessa forma e tendo um lucro muito maior. É uma coisa que eu falo, eu acho que é um sonho nosso imaginar que um dia o preço dos jogos seja o mesmo nos Estados Unidos, tipo, R$ 60. Eu acho que isso nunca vai acontecer. Não, Mas, isso cara, aí nunca vai acontecer. eu lembro da época do Xbox 360 lá, tipo 2011, 2012, onde a gente pagava um valor que ok nos jogos. Assim, era caro? Era 120. O Gears of War 3 ele foi lançado a R$ 120. 120, algumas vezes quando o jogo era mais caro era 150. Hoje em dia não, hoje em dia a gente paga 250, R$ 300. Jogos do Switch passam de R$ 300. Né? Essa geração já iniciou já com essa Taxa, né? base, né? Esse teto Tipo, de 199 e R$ 200 e agora estamos chegando a 250. Algumas produtoras ainda seguram, né? A Microsoft, Sony, a própria Ubisoft, algumas vezes ela dá uma segurada no preço A também. Ubisoft ela segura às vezes também. Tipo, R$ 200 ali, que ainda é caro, mas é mais decente do que 250. E, cara, é uma coisa, fazendo essa redução de impostos, não necessariamente também vai cair logo de cara, assim, no lançamento. Sei lá, no lançamento do jogo ele vai... Não, é 250, agora vai cair pra 200. Não, mas foi igual eu vi, se eu não me engano, foi o próprio David Jones falando, que isso pode ajudar nas promoções o preço a melhorar. A gente tem mais promoções também, porque agora eles vão ter uma margem maior para poder trabalhar. Isso mesmo. Isso é muito bom. Cara, porque, que nem eu disse, né, velho? É uma conta idiota você simplesmente querer converter o preço do lado dos Estados Unidos, né? Até porque lá nos Estados Unidos tem promoção direto, né? Toda hora tem promoção. Aqui que não funciona assim. Essas horas eu tiro o chapéu pra Microsoft por ter investido no Game Pass. Sim. Foi até bom você entrar nesse assunto, né, cara? Que a gente tem esses preços abusivos aqui. Não é exatamente o tema desse podcast, mas eu acho que é bom a gente tocar nisso. E ainda me vem gente, principalmente brasileiro, reclamar do Game Pass, cara. Tipo, como que isso é possível, cara? Como é que a pessoa reclama num negócio totalmente pró-consumidor?
Mas isso é, vamos colocar 80% de culpa do ismo, entendeu? Sim, que nem, por exemplo, né? É a base mais fã, fervorosa de outra marca, ou jornalistas também que possuem sua preferência, acabam deixando Uhum. isso sobressair a algo que é extremamente bom, importante e evolutivo para o mercado de jogos, entendeu? Sim, Daí acabam afetando isso em si. Mas, meu, isso daí eu achei muito mais coisa de ismo mesmo, sim, da galera. com certeza. É aquela coisa, né? Não tem no meu console, então é ruim. É, então é ruim, entendeu? A partir do momento se a Sony ou a Nintendo ou o Google, né, com o Stadia, né, também, Uhum. acabar fazendo um serviço equivalente, você vai ver como que o argumento vai ser um 180 graus, entendeu? E tipo, Vão pro lado e contrário. serviço de assinatura de jogos é uma coisa tão ruim que já é a terceira empresa, né, que tá fazendo isso. A Ubisoft Né? agora. Tipo, é tão ruim que a Ubisoft vai fazer também. E não só isso, a Ubisoft, ela vai colocar jogos, com as suas versões mais caras mesmo, as versões Ultimate, no seu Meu, serviço de isso daí vai assinatura. ser bom pra caramba. E ela A vai EA fazer uma coisa. iniciou, a EA que deu, né, o pontapé inicial e Uhum. tá indo aí. Inclusive o da Eu, Ubisoft, meu, os lançamentos também, é igual no Game Pass, os lançamentos da empresa vão chegar lá no mesmo dia. meu, eu assino isso daí fácil, cara. Eu adoro os jogos da Yubi, cara. Então, E sinceramente eu espero que eles por tragam pro mim. Brasil isso aí. Uhum. Então agora, em questão. Aí você vê como o mercado ele consegue se reinventar, né? Sim, sim, consegue. Porque se você tem um lugar que tem demanda, mas tem alguma coisa atrapalhando, eles podem, de alguma maneira, levar aquele produto para você. Por Uhum. exemplo, eu conheço só 2 pessoas no Xbox que não assinam um Game Pass, Aham. né? E dessas 2 pessoas, uma assina esporadicamente quando aparece um jogo que ele não tem, Aham. entendeu? Você, além de você estar se beneficiando, você vai estar ajudando os produtores de jogos, não necessariamente a detentora do serviço, né? Porque Sim. não existe almoço grátis. Porque tem aquela coisa, né? Tipo. Você fala, mas a pessoa deixa de comprar os jogos. Cara, muitas vezes a pessoa de qualquer jeito não ia nem conseguir, não ia nem comprar o jogo. Não ia Por exemplo, um jogo comprar os que. jogos, nem no lançamento e nem em E promoção. sem contar que a gente não sabe direito como é que é essas taxas que a Microsoft paga para as empresas, porque a gente não sabe como é distribuído. Mas, cara, sinceramente, é melhor a pessoa não ganhar, é melhor a pessoa ela ganhar uma pequena parte desse valor que a Microsoft dá pra eles do que não ganhar nada da pessoa que nem ia comprar o jogo. Isso também inclui que é um É, marketing gratuito pros jogos. Por exemplo, eu sempre cito esse exemplo que é aquele Mutant Year Zero que chegou no Xbox pelo Game Pass. Cara, se aquele jogo não tivesse chegado no Game Pass, quase ninguém teria jogado. ninguém ia comprar. Ninguém ia comprar. Sabe um jogo? Se existisse o Game Pass, ele não teria morrido. Igual o ano passado, o Evolve. Verdade. É um bom exemplo. Que o servidor dele morreu, né? Dia 31 de dezembro, né? Sim, mesmo Ele depois do não, jogo se tornou free to play. né? Mesmo depois dele free to play, ele não foi. Agora, se existisse o Game Pass naquela época, lá, as pessoas poderem abraçar, já desde o lançamento, tudo, o jogo É, poderia ter tido uma outra história. sim, sim. Porque ele era um jogo legal. Eu O cheguei a jogar conceito ele. dele era legal. Um jogo divertido até. Pra jogar em cooperativo e com outro amigo sendo o predador lá. Aham. Porém, meu, era um jogo com alto preço, um Season Pass Aqui babaca, no caro, Brasil, principalmente, né? Tipo, por causa dos impostos, a né? gente chega lá, pô, R$ 200, tipo, você já paga caro no jogo, R$ 200, 250. Aí tu chega e tem que comprar um Season Pass de mais R$ 100. Cara, É. não dá, Meu, velho. Season Pass pra skin de É. personagem, Cara, cara, e caro. esse negócio de imposto é tão escroto, cara, que tipo, a gente vê que os jogos têm preços diferentes dependendo da loja, seja física que você compra, Uhum. ou da loja digital. Na Steam é um preço, na PSN é um preço, na Xbox Live é um preço. Aí você vai, na Americanas é um preço, no Ponto Frio é um preço, na Casa Bahia é um preço, lá no shopping é um preço. É que na mídia física depende da quantidade que você compra, né? é isso que eu ia falar agora, né? Um grande magazine, ele acaba comprando um lote muito grande, ele acaba pegando desconto e isso é repassado pro consumidor, né? Sim, e isso é até legal que eu ia falar disso agora, que com essa diminuição de impostos ajuda até pequenas empresas, né, que vendem jogos, pequenos Né? varejistas, porque eles são os mais prejudicados, porque, tipo, que nem você deu exemplo lá, sei lá, uma
Casas Bahia da vida, por exemplo, sei lá, compra lá, não, eu quero 2 milhões de Sekiro, ou 2 milhões de Resident Evil, ou 2 milhões, sei lá, de Call of Duty. Enquanto o vendedor menor, não, quanto você quer? Eu quero 50, Né? quero 100. Tem uma loja aqui na minha rua aqui, que eu até patrocino um carinha aqui do YouTube, que é meu colega também, o Oz até. Ah, sim. Meu, a lojinha, pô, da hora, tudo mais, entendeu? Mas imagina o valor que ele fala, meu, ele quase não tem lucro É isso que eu em falo. jogo, assim. Muitas Ele vezes não pode dar, tipo, desconto nenhum, porque ele praticamente, ele lucra, acho que R$ 20 num jogo. É isso que eu falo, tipo assim, o cara vai lá e não consegue nem dar um grande desconto, né? O cara. Só que ele também não quer aumentar o preço, porque ele sabe que ele não vai ter chance de concorrer se ele aumentar muito o preço, mas ele também não pode dar aquele puta desconto, que muitas vezes o cara até queria, né? Mas não pode, porque senão ele não tem lucro nenhum. Meu GTA mesmo, eu comprei no lançamento lá com ele lá. Ele tava vendendo a 199. Eu falei, tem como fazer 190? Ele falou, cara, eu tô ganhando 30 conto nesse jogo. Se eu der mais desconto, aí ferra. Tá ligado? Eu falei, não, então deixa. É complicado, cara, esse tipo de coisa, velho. E tipo, que nem eu falei, né? Essa medida talvez não impacte, assim, no momento, né? Sei lá, hoje, sei lá, aprovada hoje, já semana que vem a gente vai ver essa redução. Mas é uma coisa que vai de acordo com o tempo. E dependendo das reduções que forem ter a mais no negócio, a gente pode até, não forçar, mas fazer uma campanha para as empresas diminuírem os preços dos jogos, né? Tipo, você tá pagando menos imposto aí? Diminuíram. Por que o jogo tá ao mesmo preço? Diminui isso aí. Porque a gente sabe que essa pressão popular em empresas funciona, né? A gente viu o caso recente agora com Castlevania Symphony of the Night entrando no Xbox Games with Gold. Na época o Just Cause lá com a PSN. Então, Exato. a gente sabe que essa pressão popular nas empresas funciona. Ainda mais se tiver alguém grande por trás. E tenho certeza que grande parte dos YouTubers iam, né, entrar nessa briga também para diminuir os impostos. Porque eu acho que ninguém fica feliz, né, em pagar mais caro em preços de jogos, né? Que você pensa dessa forma, esse pessoal youtuber, né? Que eles acabam fazendo, sei lá, detonado, easter eggs, esse tipo de coisa pro pessoal assistir, fazendo os jogos. Quanto mais pessoas jogando, vão ter mais procura dos vídeos deles. Exatamente. Vai ter mais audiência, é só uma coisa crescente, é só coisa benéfica que eu vejo. Vai ter a perda de valor entrando pro governo em questão de impostos. Porém, a quantidade de jogos que vão ser vendidos, de consoles que irão ser vendidos, vai ser revertido, acho que muito mais. Triplo até mais. Com certeza, né? Principalmente no final do ano aí, onde pode ter uma boa redução, principalmente por causa desses impostos foram aprovados a diminuição. Sei lá, um Xbox One, você acha o quê? R$1.400, R$1.300. Numa promoção, ele poderia cair, sei lá, para uns R$800, R$900. Imagina a quantidade de Xbox que vão ser vendidos, de PlayStation, Nintendo Switch. Sim, tipo... Principalmente com a redução de taxa de importação, que de uma forma ou de outra as pessoas importando o console legalmente. Isso que eu ia te falar, agora. Eles importando e trazendo para cá, ele vai vir com preço bem menor, os jogos vão vir também com preços bem menor e, vai injetar mais dinheiro no mercado. A gente sabe que essa conta de converter do dólar não faz tanto sentido quando a gente vê pessoas que no mercado cinza custando mais barato. Exato. Tipo, você vê que a conta não faz sentido, porque no mercado cinza as coisas custam mais barato. Por exemplo, você comprou o Xbox One X no mercado nacional, na época, R$3.000, R$4.000. Mercado cinza, R$2.600, R$2.700. Exato. Tipo, é diferença absurda, cara. Agora imagina uma coisa com suporte nacional, que nem um Xbox ou um PlayStation, que possuem, né, suporte nacional, com um valor do mercado cinza até mesmo inferior ao valor do mercado. O quanto que vai vender? E tipo, essa diminuição de impostos também é outra coisa que ela acarreta. São mais empresas vindo pro Brasil. Então, automaticamente está tendo jogos, a gente vai ter mais jogos sendo localizados pro nosso idioma. Porque hoje em dia a gente tá tendo muitos jogos, tá aumentando cada vez mais, só que ainda tem algumas empresas que acabam não localizando seus jogos. A própria Nintendo tem isso, a Square não são todos os jogos que ela localiza pro Brasil. Kingdom Hearts não foi, né? É o que eu achei até estranho, na verdade, né, que os caras, mas ok. Mas eu fiquei sabendo que a divisão americana e a divisão japonesa da Nintendo, da Square, questão de jogos é diferente. Que eu até questionei, falei, mas o Deus Ex, eu adoro Deus Ex, mas eu sei que a relevância do Deus Ex no Brasil é mínima. Tipo, picha. O Deus Ex foi dublado e o Kingdom Hearts nem legendado foi, por quê? Aí eu conversei com uma pessoa e falou assim, não, é porque são diferentes as
as agências, vamos dizer assim. As divisões, né? Que É, a a Deus Square, Ex é da Eidos, né? Também. assim, a Square japonesa e a Square americana são meio que diferentes, vamos dizer assim. Uhum. Não é à toa que, por exemplo, a gente tá tendo o jogo dos Vingadores que vai vir, o jogo vai vir dublado também. O próprio Tomb Raider ele veio dublado, o É. Just Cause também veio dublado, Final Fantasy, ele acabou vindo legendado. vendo legendado também. Totalmente louco. Então a gente pode, com essa diminuição, a gente pode ver mais empresas vindo aqui pro Brasil e ajudando, né? Na localização. Porque é muito chato, cara, sinceramente, quando você pega um jogo, você tá animado pra jogar, aí você vê que ele não tem nenhuma legenda em português nem nada, e você não tem um grande entendimento do jogo, da língua, aí você acaba deixando de jogar. Quantas vezes isso aconteceu comigo? Há 5, 6 anos atrás, quando não vinha muitos jogos assim, a gente já tinha aquela base de, né, há décadas jogando Uhum. jogos até em japonês, tá ligado? E se virando com revista e tudo mais, né? Mas a partir do momento que você se acostuma, É isso que eu ia até falar, que né? com Você se acostuma. dublagem, meu, pra você retroceder isso é complicado mesmo. Eu sinto essa mesma coisa. Quando eu É. vejo jogo que não é localizado, já me dá aquela. Eu já fico Não sei se totalmente. eu vou jogar, não. Tipo, se não for um jogo, tipo, que não seja online, cara, eu já desanimo muito. Se for um jogo focado na campanha, Né? eu desanimo total. Bruninho tá aí? Hoje em dia eu já tenho uma certa resistência já também. Tô ouvindo vocês. Ah, ok. Né? Que você ficou calado, não falou mais nada. Não, tava ouvindo vocês. Eu acho o seguinte, foi um passo ótimo, perfeito, mas sem uma reforma tributária para quem vier investir no Brasil, saber o tanto de imposto que vai pagar, o tanto de lucro que vai obter, se obter prejuízo, o tanto que vai ter para ter umas empresas especializadas para fazer pesquisa de mercado, de abrangência, coisa que isso não existe no Brasil. Uhum. Essas agências aí, elas meio que estão mais cegas, né? Tanto que o Brisa Nova vocês até comentaram, né, que acharam estranho o Final Fantasy vir legendado, o Deus Ex, que não tem relevância nenhuma no Brasil, vir dublado, e o Kingdom Hearts, que tem personagens da Disney que faz muito sucesso no Brasil, não vim nem legendado. Sim, sim. E que você falou da questão da reforma tributária, e que essa diminuição exatamente sobre os impostos de games é só a ponta. A gente tem, que nem você disse, a própria reforma tributária, tem a reforma da Previdência, que tá para vir aí também. E isso tudo, no final, ajuda a diminuir o imposto, né? Vai ajudar a diminuir o preço dos jogos. E também, além de aumentar o poder aquisitivo, né? Tipo, do próprio consumidor. Sim, Porque com a economia melhor, né? Tipo, com o nosso país estando melhor, o poder aquisitivo das pessoas vai aumentar. sim, exatamente. Então, E outra, a gente não pode esquecer, com tudo isso, o Brasil é o terceiro maior mercado de games do planeta. sim. Com tudo isso. Cara, tipo, Agora imagina. imagine se Eu com você tem todo. uma reforma tributária, com os impostos, com tudo bonitinho aqui no Brasil. Uhum. Porque empresa com experiência no ramo de games no Brasil a gente tem. Sim. É que ela não investe, ela não é louca de investir em games. Mas a gente tem. Porque eu imagino, por exemplo, sei lá, uma EA ou a própria Ubisoft da vida realmente, né? Abrindo uma sede para produção de games. A Ubisoft chegou a ter uma em São Paulo, mas que fez alguns jogos para Nintendo Tinha. DS e para Wii, se eu não me engano, mas ela acabou sendo Tinha. fechada. Então imagina, sei lá, empresas de games realmente vindo pro Brasil produzir jogos aqui. Uma Ubisoft, uma EA, a própria Microsoft abrindo uma sede aqui no Brasil para produção de jogos. O quanto isso ia ser bom pro país mesmo. Não, o Brasil, você pega aí, o Brasil tem muita gente criativa. Sim. É só você lerem os livros assim de história fantástica. Anjos, a Face do Mal, você pegar André Bianco, velho, aquilo ali dá um games ali épicos ali tranquilos, velho. Sim. É que Dá pra não é rolar incentivo, né? Dá pra rolar uns The Witcher Tupiniquim. Sim, Dá. Cara, tipo, a gente tem. dá. Inclusive, a gente tem muitos jogos bons que foram feitos no Brasil. O próprio Horizon Chase, tem aquele Blazing Chrome que entrou recentemente Ó, Blazing Chrome é legal, no hein? Game Pass. Cara, são jogos feitos aqui, velho. E, tipo, então a gente sabe que a galera que manja de fazer jogo realmente. Só falta o investimento. É isso que tá faltando.
né? Um dia eu tava discutindo até com amigos meus no serviço, né? Eles falaram, mas por que essas produtoras não investem em jogos grandes, né? Eu falei, uma, porque se eles investirem em jogo grande e não der retorno, eles vão fechar. É isso que eu falo, não dá pros caras, sei lá, botar um jogo grande deles com preço atual, assim, que é R$ 200. Não vai vender. Né? Eu falei, eles vão fechar, porque tem as questões de licença, essas coisas, assim. Que produzir jogo hoje em dia é uma coisa É, cara, é. né? Tipo, É uma coisa muito onerosa, assim. E também aí tem a insegurança jurídica, aí tem a questão dos impostos também. É complicado no Brasil. é uma coisa complicada, cara, realmente. Tanto que o Pierre Solar, ele que foi idealizado por brasileiros, produzido pela Uhum. maioria da equipe brasileira, só que eles não lançaram aqui com selo brasileiro, eles lançaram lá fora, né? Para Mega Drive, para Eu nem Dreamcast, sabia que era brasileiro esse jogo. Xbox 360, PlayStation É. 3, Xbox One, Nintendo Wii U Sinceramente, e PlayStation 4. não fazia ideia que isso aí era brasileiro. Sim, o Pierre Solar é É, o Walter Melon. É o Watermelon, eles estão fazendo outro jogo também agora, e por pro causa Mega dessa, e Drive. por causa dessa complicação em trazer da produção nacional mesmo, a gente vê várias gente muito talentosa saindo daqui. Provavelmente tem aquele Rafael Grassetti, se eu não me engano, que trabalha no God of War. Tem brasileiro que trabalha lá na Turn 10 fazendo Forza. Infelizmente O é o que próprio acontece, né? criador do Kinect lá, Ah, o sim, sim. Project Né? Natal na época, um É. cearense, que eu esqueci o nome. Também esqueci o nome Depois dele. você Que põe também aí Puta, eu tenho, que fez o eu tenho a HoloLens revista também. aqui. né? Então, eu acho assim, a ponta de um iceberg, né? Só que eles vão ter que cavar muito para a coisa aqui ficar aceitável, né? Sim, Porque sim. hoje em dia o brasileiro médio, assim, ele sofre para pegar jogo. Eu mesmo não compro jogo no lançamento, eu não sou louco. Eu pego um ou outro no lançamento, somente por causa do canal, mas na maioria das vezes é muito complicado, cara. É muito Né? complicado mesmo. Eu não sou louco, que nem eu tava brincando aí, que falei, legal, enquanto vocês estão comemorando que vão jogar Death Strand, eu tô comemorando que eu vou jogar Resident Evil 2 daqui uns 3 meses, né? Quando abaixar o preço mais. Mas é Jogo complicado, que sai em cara. janeiro. Eu tô esperando também. Eu mesmo só consegui Pega jogar o mês que vem. o Red Dead Redemption 2 agora, e nem foi eu mesmo que comprei, na verdade. Se dependesse de mim pra comprar, esperando diminuir o jogo, talvez não fosse nem esse ano que eu ia conseguir jogar. Porque realmente é complicado, cara. Cara, e uma coisa que eu acho engraçada, né? Tipo, só pra encerrar um pouco esse assunto, a gente vê, né? Algumas pessoas comentando, mas videogame é uma coisa. Como é superfluo que eles falam, né? Tem coisas mais importantes pra diminuir primeiro. São pessoas, no sentido real da palavra, ignorantes, não sabem nem do que estão falando. Que tem aquela visão fechada. Não, por que não diminui o preço do alimento? Aí diminui o preço disso, disso e disso, disso. Cara, tipo, eu sempre penso, cara, como se uma coisa impossibilitasse a outra, necessariamente, né? Desde quando uma diminuição nos impostos sobre games impossibilita diminuir o imposto sobre outras coisas também? Na verdade, pra mim, tinha que Né? diminuir o imposto de tudo. Que na questão de imposto, algumas vezes eu dou uma de ANCAP, né? Imposto é roubo, aqui no Brasil principalmente. Que é foda. Eu gosto até de contar uma história pequena para essas pessoas que falam isso. Eu vou contá-la de uma forma bem resumida. Tinha um menino que ele era filho de pais separados, ele vivia com o pai, né? Só que o pai viajava muito, né? Então esse menino ele não conseguia criar raízes, assim, ter amizades, né, em escola, assim, porque a cada de tempos em tempos o pai estava mudando, né? E essa criança acabou se tornando muito introvertida, né? E o passatempo dele, o que que era? Era ficar assistindo filmes de ação ali, Rambo,
né? Aqueles filmes estilo Rambo, assim, né? De ação, de guerra, de espionagem, né? Aí esse menino, como ele era introvertido, ele começou a escrever as próprias histórias dele, né? E assim, como um hobby, né? Viajando, eu vou ser um espião, eu vou ser um, sei lá, um policial intergaláctico, tudo, né? E ele fechado naquela imaginação, um dia, assim, um dia ele tava vendo uma televisão assim, uma produtora falou, estamos selecionando histórias, não sei o quê. E esse menino que já era adolescente indo para fazer a tuta resolveu mandar, né, essa história para essa produtora, né? E a produtora gostou da história. O menino não sabia, então o adolescente quase adulto não sabia nada de programação. Aquele menino introvertido ele ficava num canto lá da produtora, só ouvindo os outros fazendo, tentando aprender na marra e aos pouquinhos fazendo o jogo dele, né? O nome desse menino esse menino ele fez muito sucesso, né? O nome dele é Hideo Kojima. Caramba. Agora a pessoa falar que, por exemplo, aí vamos supor, se no Japão não tivesse uma indústria forte de games, o que esse cara estaria fazendo hoje, É complicado, né, cara? né? E sem contar que o próprio, você tá no exemplo, games são uma forma de educação também. É uma forma de aprender. Sim, Quantos moleques não se interessaram por, sei lá, por Primeira, Segunda Guerra Mundial jogando um Call of Duty, um Battlefield, um Medal of Honor, por exemplo? a própria Nintendo, na época dos 8 e 16 bits, ela tinha uma parte do estúdio dela que fazia jogos educativos. A Sega também teve, a Quant- NEC. Tipo, quantas pessoas não se interessaram por mitologia jogando God of War? Eu mesmo sou uma delas. Eu comecei a me interessar bastante por mitologia grega jogando God of War. E é a minha Até mesmo mitologia aprendendo favorita. inglês, cara. Outra, melhor ainda, aprendendo inglês. Quantas pessoas não desenvolveram muito seu inglês jogando videogame? Ou até outras línguas, japonês. Quanto moleque aí não pegava um dicionário na escola, mas pegava um Michaelis aí pra ficar traduzindo. Tipo. Ah, Eu sou prova viva disso. Então, cara, pra mim esse argumento de videogame não é importante, cara, é um argumento muito furado. É extremamente importante, mano. Ele Ajuda na formação. exercita o raciocínio rápido, a paciência, coordenação, Tem vários estudos que diversas. mostram isso. Que como videogames estimulam várias coisas, é menos violência, né? Isso aí. Esse daí a gente é a parada mais idiota do mundo. Mas eu acho que é isso aí. Não, foi esse o nosso podcast sobre hoje. Foi o primeiro aí sem controle. Espero que vocês tenham gostado. A gente trocou uma ideia sobre a redução dos impostos. A gente colocou alguns assuntos que estavam dentro ainda do tema. O podcast é bem provável que aconteça uma vez por semana. A gente deve estar postando ele aí todo sábado, beleza? Vou tentar postar ele em outros meios que não seja só o YouTube. Vou tentar postar também no Spotify, se a gente conseguir também, no SoundCloud. Já até perguntaram pra mim aqui no Twitter se eu postar no Spotify. Então, então a gente vai tentar postar em outras redes também pra galera poder ter acesso. Então, quem tiver no YouTube, se puder, deixa o like aí pra poder ajudar. Se inscreva no canal se não estiver inscrito. Vou pedir pros Isso aí. meninos se despedirem de vocês aí também. Brisa. Meu, um prazer como sempre, cara. Agora vai ser sempre junto aí, agora fazendo um podcast também, participando também de vídeos aí até depois em live mesmo. Pô, foi um prazerzão conversar com vocês aí. Tamo de volta no Arena. Se inscreve aí no canal de novo, divulga. Pra quem quiser saber sobre o mundo dos games, trocar uma ideia, essa aqui é a área. Tamo junto. Bruninho. é isso aí, cara. Tamo voltando aí. Vai vir muita coisa boa ainda. Aguardem. Então é isso aí. Muito obrigado a todos e até o próximo.